Muita gente fala sobre planejamento financeiro, manter as contas no azul, juntar umas economias, mas eu fico pensando, como é possível se planejar se à medida que a gente vai vivendo e evoluindo, vamos mudando o nosso estilo de vida? Construímos nossa carreira, investimos nos estudos, em especializações e, como recompensa, alcançamos cargos melhores e também melhores salários. Mas aí escolhemos morar numa casa mais confortável, trocamos de carro, a família cresce, as despesas aumentam e o nosso padrão de vida muda. Fica difícil adaptar as finanças a essas mudanças sem o planejamento necessário para as novas fases da vida. Andei lendo algumas coisas sobre planejamento e em todas as minhas pesquisas encontrei uma palavra recorrente, orçamento. E aí comecei a desconfiar que essa pode ser a solução ou pelo menos um caminho para organizar melhor o meu dinheiro. Fazia tempo que eu estava querendo montar uma planilha para saber quanto gastava por mês e também para tentar economizar um pouco. Percebi que desde o começo do ano o salário começou a sobrar menos e eu não sabia exatamente o porquê disso. Baixei uma tabela em forma de aplicativo no meu celular e comecei a anotar todas as contas, tudo que eu comprava. E mesmo assim não estava conseguindo identificar onde passei a gastar mais do que gastava antes. Lendo mais um pouquinho sobre o assunto, eu percebi o meu erro. Não adianta simplesmente anotar todas as despesas. Eu também preciso listar todas as minhas receitas, saber tudo que entra e tudo que sai. E aí sim eu vou conseguir analisar mês a mês a minha situação financeira. Mas para ter um resultado preciso das minhas contas, eu tive que diferenciar os meus gastos. E para isso eu fiz 3 colunas. Na primeira eu incluo tudo que é despesa fixa, tipo prestação de carro, aluguel, parte do colégio da minha irmã mais nova que eu ajudo os meus pais a pagar, aquelas coisas que têm um valor igual todo mês. Na outra, eu anoto as despesas que também são mensais, mas são variáveis. Supermercado, telefone, o lazer dos finais de semana. A terceira coluna fica para as despesas eventuais, como manutenção do carro ou uma viagem de férias. Depois de 4 meses fazendo essas anotações, foi que eu consegui perceber que estava tendo um custo maior com alimentação e que a minha TV por assinatura tinha sido reajustada e eu nem notei, porque eu faço pagamento por débito automático junto com outras contas. Só assim deu para saber qual é exatamente a média das minhas despesas. Depois eu fiz a mesma coisa com a minha receita, porque além do meu salário fixo, tem um dinheirinho aqui e outro ali que entra quando eu consigo vender as bijuterias artesanais que eu gosto de fazer no tempo livre. Com a média das receitas e das despesas, foi só subtrair, até sobrar um pouco no final do mês. Mas no meio das minhas pesquisas, eu vi que é importante priorizar a reserva financeira. Antes dos compromissos financeiros todos, o ideal é que eu tire uma quantia do meu salário para guardar numa poupança e só depois disso começar a pagar as contas. Desde que eu comecei a fazer o meu planejamento, esse tem sido o meu maior desafio. Mas sem dúvida já tenho muito mais controle do meu orçamento. Estabeleci algumas metas, como reduzir pela metade as vezes em que vou a restaurantes de fast food. Coloquei um limite de gastos para despesas com lazer no final de semana. Só tive vantagem com isso. Perdi uns quilinhos, passei a ficar mais em casa com a família nos dias de folga e aos pouquinhos estou chegando ao objetivo de poupar 10% do meu salário todo mês. Não quero deixar de aproveitar nada no presente, pelo contrário, quero ter saúde física e também financeira e me planejar para conseguir realizar tudo que eu desejar. Mas também quero ter um futuro confortável, seguro e sem preocupação. Para isso, eu não posso esquecer que o investimento de hoje é a vida boa de amanhã.